Ótimo dia. Bom dia, Flávia. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus vai tudo bem. E como é que tá aí? Como é que foi de ontem para hoje? Tudo bem, só na expectativa de falar com você e com os amigos, com as pessoas que nos ouvem nessa manhã, que nos Que assistem. legal, que bacana. Eu tô comentando assim que tem muita gente que fica com muita ansiedade, né? Mas aí eu fui descobrir. Deixa eu só acertar o nome. É Gesana? É isso? Eu tô Sim, falando certo? tá. Ah, show de Gesana. bola, Gesana. Então aí eu fui descobrir que você ministra aula, que você já faz parte de alguns grupos. Eu falei, ela vai tirar de letra, tá tudo certo. Espero que sim, Flávia. Ah, que bacana, que ótimo. Diz pra mim, eu tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar, fora da Brain. Onde é que você já trabalhou? Eu já trabalhei na Geolab de 2012 a 2017. Foi os dois lugares que eu já 2000. trabalhei. Entendi. Não, eu tive contato com a Geolab, mas foi quando ela estava sendo constituída. Quando ela foi ser fundada, isso é antes de 2010. Não sei nem Sim, precisar certinho, mas já tem um tempo. entendi. Mas enfim, tudo de bom. Gisana, vamos lá. Sim. Gisana é casada, Gisana tem filho. Explica para Sim, nós aí a história pessoal da Gisana. sim, eu sou casada tem 8 anos, vai fazer 9, com o Samuel, e ainda não temos filhos. Não tem filhos ainda. Ainda não. Não faz, não faz parte do planejamento financeiro. Faz parte do planejamento, que envolve o financeiro, né? Mas envolve outras questões também. Ai, que legal, que bacana. Show de bola. Gisana, diz pra Sim. mim, já meio que entrando no assunto do dia, nós vamos falar hoje a respeito de hábitos de leitura, que são temas abordados por você, apesar de pedidos, muitos pedidos para você falar da área de finanças. O povo Sim, tá tudo endividado. E aí eu falei assim, não, ela tá guardando isso aí como cereja do bolo para outro dia. pode ser. Vamos Sim, lá, pode diz ser. para mim. Como é que o hábito de leitura, como é que isso foi, como é que você começou a entrar por esse, entender que a leitura estava agregando na tua vida? Então, Flávio, eu tive o privilégio de ter uma educação infantil muito intencional dos meus pais. Então, tinha pontos específicos que eles se dedicaram a criar em mim. E o hábito de leitura foi um deles. Então, desde a infância, meu pai e minha mãe liam muito. E além de comprarem livros para mim e de me ambientarem, né, com esse ambiente de leitura, eles também liam muito. Então, na verdade, essa era a primeira dica que eu queria falar para quem nos ouve, que são mães, que é mãe ou que é pai, é que, na verdade, a leitura, o melhor incentivo dela é o exemplo, né? O exemplo arrasta, na verdade. Então, na infância, desde a primeira infância, eu já sou muito habituada com leitura, e aí, em toda a minha vida, assim, a leitura era uma rotina, né? E aí foi, assim, até a vida adulta e seguiu. E eu sou muito grata por ter aprendido isso na infância, por não ser um hábito criado depois de adulta. Que legal, que bacana. Eu tenho uma experiência que na minha casa, minha mãe sempre gostou de ler bastante e ela fazia assinatura da revista Veja, daquela revista Red Jester, não sei se você conhece, uma revistinha Minha mãe pequenininha. também assinava ela, essa É, e revista. para nós era uma felicidade chegar, porque ela é cheia de histórias, cheia de, Sim, né, de contos. Então a gente aguardava a revista chegar e a gente lia, exatamente. um lia a história para o outro e era muito bacana. Isso na infância, né? Uhum. Como você disse, foi muito importante também para nós isso nesse momento. Mas para mim eu tive um momento assim de virada, Gisana, que um dia um patrão do meu pai, na época aí de Anápolis, um sírio-libanês, ele, porque é comum aí, né, tem bastante, ele me chamou e falou assim, olha, eu vou te emprestar um livro, a semana que vem você tem que trazer para mim um resumo desse livro. E eu peguei aquele livro e falei, ué, eu vou fazer. Na época eu deveria ter uns 12, 13 anos por aí.
E fiz o primeiro, ele me deu o segundo, fiz o segundo, ele me deu o terceiro. Gisana, resumo, isso foi criando um hábito de eu fazer a leitura e fazer os resumos para esse homem. E o que ele queria é que quando eu chegasse lá eu discutisse a respeito do livro. Então, assim, eu devo muito ao Dr. Jamal Yusuf, que ele que ajudou bastante eu a ter esse hábito, a ter a leitura como algo que me encaminhou bastante. Outra coisa que ele falava muito, que é interessante, era assim, ó, o que você é bom? E eu falava na época, eu sou bom em matemática, eu amo inglês. E ele falava assim, então, vou te pagar reforço disso. E eu falava, não, mas eu quero fazer reforço de outras coisas que eu sou ruim. Ele falou, não, seja bom no que você é bom e as outras seja mediano, seja bom no que você é bom. Então eu aprendi bastante com esse, não posso nem chamar de turco, né, senão ficam bravos. Tem que ser sírio-libanês. Sim, eu concordo com ele nesse ponto. Os pontos que a gente... Os pontos que nós já somos bons são mais fáceis de tornar excelentes, né? É verdade. Hoje você, em média, lê quantos livros? Você tem noção disso? Assim, eu sei que vocês estão num clube de 100... Como é que é? 100 motivos... 100 lentes para enxergar. 100 lentes, isso, 100 lentes para enxergar. Na verdade, a Ana Naves criou esse desafio. E a Débora Agapito nos deu o nome, né? 100 lentes para enxergar. Nós estamos com o propósito de ler 100 livros. Na verdade, não tem tempo determinado, né? Mas, na verdade, Flávio, eu gosto de executar 2 tipos de leitura, sabe? Quando você me pergunta de números, eu gosto de executar 2 tipos de leitura. A primeira é essa leitura mais diversificada, de livros de desenvolvimento pessoal, livros de finanças, livros cristãos. E eu não me preocupo muito com o número, não. Esse ano, eu acho que eu já li uns 12 livros. Mas esses livros, essa leitura diversa, ela é uma leitura mais simples. Então, eu sempre carrego livro, né? As pessoas são acostumadas a me ver sempre com um livro, qualquer dia do ano. Então, é a leitura mais simples que eu posso ler quando eu estou aguardando uma consulta, quando eu estou em algum momento ali que eu tenho 15 minutinhos, eu faço essa leitura simples. Mas também eu gosto... É um item essencial na sua bolsa. É um item essencial na sua bolsa. Com certeza. Mas tem uma leitura também que ela é uma leitura mais pesada, sabe? É uma leitura mais um estudo. E esse tipo de leitura eu só realizo ele em casa. Então eu acho que tem esse diferencial. Tem uma leitura que ela é mais complexa e que requer apontamentos, que requer um cuidado maior, sabe? Que é mais um estudo do que uma leitura. Então, esses 2 tipos de leitura é meio que balanceado, sabe? Na minha vida. Essa leitura mais pesada, ela é em relação ao seu serviço ou ela é em relação aos estudos bíblicos? Sim, em relação... depende do dia da semana. Eu faço um cronograma em que cada dia da semana eu estudo um assunto. Então, tem assuntos relacionados ao trabalho, alguma coisa que eu esteja vivendo lá no momento. Eu acho importante que as leituras da gente, os nossos estudos, sempre tenham uma correlação com a prática. À medida que eu vou lendo e conseguindo aplicar aquilo, eu entendo que eu absorvo melhor aquele ensinamento. Então, se tiver um assunto que eu estou vivenciando no trabalho naquele momento, eu estudo aquela semana. Pode ser assuntos... cristãos também, e outros projetos aí que eu sigo estudando. Que bacana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um preconceito, vamos falar assim, em relação a leituras de livro mais lúdico, livros de fantasia. Eu tenho uma dificuldade gigante de ler livro nesse sentido. Você também, ou preconceito meu? Na verdade, eu já li bastante, principalmente na adolescência. Eu até peguei um aqui, vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem, é O Pagador de Promessas. Ah, já. Bem conhecido o filme. Sim, é mais conhecido o filme. Na verdade, esse livro aqui,
eu ganhei numa coleção de livros que eu ganhei quando eu fazia a 8ª série, que eu estudava no Colégio Roque Romeu Ramos, lá em Ouro Verde, Goiás. E naquele ano eu fui uma das alunas do colégio que mais conseguiu ler. E eu li esse tipo de literatura. Na verdade, eu queria devorar, né? Todo o conteúdo que tinha ali na biblioteca. E tinha muito esse tipo de livro. Então, naquela época ali de 8ª série, de ensino médio, eu li bastante. Hoje eu reconheço que eu não leio muito esse tipo de conteúdo. Mas eu gosto bastante, Flávia, principalmente deles, não só pela história, pelo conteúdo, mas pela língua portuguesa. Porque geralmente os outros assuntos que nós lemos é de autores não brasileiros e às vezes a tradução perde um pouco do português, da qualidade do português. Então esses autores mais antigos brasileiros, Machado de Assis, José de Alencar, por aí vai, eles trazem essa riqueza do português e eu gosto bastante disso. E você procura ainda concurso por causa disso? Você está falando da leitura do português mais rebuscado, vamos falar assim, ou não é isso? Não. É só para Não, conhecimento é só geral pelo mesmo. conhecimento próprio. Que legal, que bacana, Gisana, isso é fantástico. Agora, fala para mim mais a respeito desse cronograma. Você citou assim meio de relance. Como é que você montou esse cronograma para gerar esse hábito seu de leitura diária? Né? Cada dia um rumo. Na verdade, esse cronograma, eu sigo ele já há alguns anos, né? E eu gosto do papel até hoje, então eu faço uma planilha no papel. Eu elenco, geralmente, por uns 3 anos ou anualmente, assuntos que eu quero estudar. Porque quando a gente tem o hábito de ler, geralmente as pessoas indicam muitos livros pra gente, ou querem emprestar um livro, e na verdade, eu gosto de elencar assuntos que eu gostaria de aprender naquele ano, sabe? Então eu elenco assuntos, e uma dica importante é que a partir do assunto que eu tenho, eu gosto de procurar uma pessoa que é bom naquele assunto. E hoje as redes sociais permitem isso. Então aqui pelo Instagram, eu consigo mandar para uma pessoa que é bom naquele assunto, e aí pedir indicações de livros, e aí eu monto um conteúdo que eu vou estudar durante o ano sobre aquele assunto, ou que eu vou estudar 6 meses a respeito daquele assunto. Então na segunda eu estudo Na verdade, assunto, você na faz um terça eu plano estudo de outro aula assunto. próprio. Sim, é tipo um plano de aula, exatamente. Tá, que legal. Eu vejo E na assim verdade, que, pelo que eu estou entendendo, juntando as coisas, você é bastante metódica. Juntando sim, a levantar com galo, né? Esses dias eu dei muita risada sua, que você estava explicando o porquê de levantar cedo, aquele costume teu. Então você é bastante metódica, você, pelo jeito, deve ter o cronograma do dia bem controlado. Você pode falar mais sobre isso? Isso agrega bastante. sim, é verdade. Eu tenho o cronograma do dia bem controlado. Na verdade, as pessoas acham que ao fazer um cronograma, por exemplo, de estudo, se eu não conseguir ele cumpri-lo 100% na semana, no mês, eu vou ficar fracassada. E na verdade, é o contrário. O dia que eu não consigo cumprir o cronograma, eu vejo o motivo por que eu não cumpri. Né? Se foi um motivo específico, se foi algo recorrente, eu deixo anotado. E eu acho que as falhas também contribuem para a evolução. Então, um dia que eu não consigo cumprir, uma semana que eu desandei no estudo, eu anoto o motivo, porque é crescimento, né? E o conhecimento de si próprio também. Então, eu acho que, para mim, a organização funciona bastante, tanto nos estudos como na rotina. Eu gosto de saber o que tem naquele dia, né? Eu não gosto de, naquele dia, pensar assim, o que eu vou estudar esse dia, o que eu vou estudar essa semana. Eu gosto de ter tudo planejado com antecedência. Ou seja, você não é muito fã de surpresa. Não, não sou. Gosto de surpresas, não. Mas é claro que o cronograma ele permite adaptações, né? Pode ser que no momento, naquele mês, surja um novo assunto que eu quero acrescentar, eu posso trocar o assunto, não tem problema quanto a essa flexibilidade, mas eu gosto de saber o que vai acontecer. Show de bola. Isso aí a gente não aprende em faculdade, a gente não Não. aprende em curso. Você veio de onde esse conhecimento?
seu, essa experiência? De onde você pegou isso? Então, Flávio, tem algumas coisas que acontecem, as pessoas fazem essa pergunta com você, de onde você leu isso? E, na verdade, como eu leio há muitos anos, tem coisas que eu não sei exatamente de onde veio, sabe? É um aprendizado contínuo, mas eu não sei dizer especificamente de onde veio. Mas uma dica é que minha mãe é professora, né? Então eu sempre vi planejando aula e fazendo planejamentos. Quem sabe ver daí, né? Entendi, que bacana. Tô vendo aqui que estão seguindo a sua sugestão aí, ó. A Sim. morte é um dia que vale a pena viver. Que top, Sim. né? Show de bola. Gisana, quando a gente fala de hábito de leitura, que a pessoa que alcança e ela começa a se programar para isso, ela começa a seguir, na verdade é um hábito que deveria ter vindo lá do berço, mas se isso não aconteceu, na sua visão, o que muda na vida da pessoa? O que abre de leque de oportunidade ou possibilidade na vida de quem lê, de quem tem esse hábito? Então, Flávio, eu acho que a leitura, ela agrega muito, né? Como eu te disse, não é só profissionalmente, ela agrega como pessoa, né? Como ser humano. Então, a leitura, eu acho que tem uns pontos, assim, que ela nos favorece. Por exemplo, ela favorece a escrita, eu acho que escreve melhor. Quem lê muito, né? Na ocasião ali de imprevisto, que você tem que ler um texto, que fala em público, eu acho que a pessoa se sobressai um pouco mais, porque tem facilidade com as palavras, com a dicção. Então, eu acho que esse ponto é importante, na escrita, na fala. E eu acho que a leitura também é o poder de argumentação, né? O poder de convencimento. Quando você tem que discorrer com pessoas, você tem momentos para dizer mesmo. Então, esses benefícios, né, são duráveis. Eu vejo assim, uma coisa fundamental na questão de quem busca, né? Primeiro que já está mostrando que a pessoa automaticamente saiu do ócio, né? Saiu da mesmice. Então ela começou a querer se transformar. E a leitura, ela transforma para o lado que você quiser ir, né? Aonde você veredar, o caminho ali vai se transformar. Mas, fundamentalmente, uma vez a gente até tocou nesse assunto aqui, eu e a Ana, que nós somos cristãos, você também, e eu falo assim que uma da leitura básica para quem quer dizer que segue os passos de Jesus Cristo é ler a Bíblia. Não tem cabimento você falar que você é cristão se você não tem a leitura da Bíblia. Com certeza. Né? Aí, você é cristão, você é Sim. Por causa do quê? Porque minha mãe falou, porque alguém disse. Cara, mas você leu, você entende o que você está lendo? E isso vale não é só para a questão da religião, isso vale para qualquer coisa, né? Se a sua função na sua empresa, ou o desenvolvimento pessoal que você quer fazer PNL, você quer fazer coach, seja lá o que for, a base está na leitura. Hoje pela manhã, você está me ouvindo, Gisana? Sim, estou ouvindo. Tá, porque travou tua imagem. Hoje pela manhã, eu fui buscar por que as pessoas escrevem. Porque a gente está falando de leitura, mas a contra disso, né? Eu falei assim, por que as pessoas escrevem? Por que existe esse hábito de escrever? E aí eu cheguei na conclusão que as pessoas escrevem não é só para deixar registrado. É porque vai dar certo. Aí, que legal. Show de bola. Show de bola, Gisana. Eu estava te fazendo a pergunta, não sei se você me ouviu bem, a respeito se você também escreve. Então, Flávio, na verdade, eu escrevo menos do que gostaria. Poderia escrever mais. Mas, olha, é de uma riqueza assim tão grande quem tem, porque ao longo da vida, você vai lendo, você vai juntando bagagem, certo? E quando você externa isso, quando você escreve isso, Gisana, você vai ver o tanto que isso vai fortalecendo o conhecimento teu,
vai fortalecendo e, na verdade, exigindo mais ainda de ti. Então, assim, eu super indico a você a definir um produto, um e-book, algo nesse sentido, para que você comece a escrever. Eu acho que você vai contribuir com muita gente, e sem falar que quando você está contribuindo, existe a reciprocidade, vai agregar muito para você também. É verdade. Eu já recebi essa sugestão. Vou pensar mais sobre isso. Me organizar.